Ser extremamente sociável é uma habilidade, não um dom. Qualquer um consegue desenvolver essa habilidade, desde que queira isso. O problema de você não ser tão sociável é por conta de ideias que você alimentou durante uma vida toda, que provocam inseguranças, medos, e isso tudo acaba criando uma barreira enorme quando você precisa lidar com as outras pessoas. Tem gente que chegou a um nível que acredita ser uma pessoa mais quieta, que não gosta de se relacionar com os outros, quando na verdade a pessoa só está com medo. Mas ela usa essa máscara de introversão para não ter que encarar esse medo de se relacionar com os outros. E foi pensando nisso que eu criei este vídeo. Vou te passar 5 estratégias que irão mudar de uma vez por todas esse seu jogo social. Bom, vamos lá. A primeira estratégia é a seguinte: você precisa entender que todo mundo é inseguro. Sabe aquela pessoa que chega conversando com todo mundo, extrovertida, uma simpatia em pessoa? Então, ela também é insegura. A diferença é que ela sabe disfarçar muito bem a insegurança dela. Só que o ponto que eu queria passar para você é o seguinte: não tire conclusões precipitadas das pessoas. Aquela pessoa que você acha arrogante, ela pode ser apenas tímida. Aquela pessoa que você acha que não foi com a sua cara, pode ser porque ela teve a mesma sensação que você teve dela. Nem tudo é o que parece, nem tudo. Até aquilo que parece óbvio é questionável. Então, essa é a primeira barreira que você vai precisar derrubar se você quiser se dar bem com as outras pessoas. Porque sim, a gente acaba criando um monte de neuras que não existem e ficamos ali, com medo de falar e interagir com o outro. Há extremos que a gente tem medo até de dar um oi, porque pode parecer isso, pode parecer aquilo, enfim. A gente nem interage com a pessoa, nem procuramos saber nada. A gente só fica alimentando achismos e acreditando nisso. E às vezes, tá as duas pessoas ali, ambas são legais, mas elas não interagem, porque uma criou cisma da outra sem razão alguma. Tá entendendo? Então, se você quer fazer a diferença, você precisa deixar essas neuras de lado. É provável que a pessoa ainda fique com resistência a você, isso é normal. Mas isso só acontece enquanto ela não te conhecer direito. A segunda estratégia é: remova a vaidade. Se socialize com o intuito de somar e não de ser benquisto. O mal do século é que a maioria das pessoas não querem ter atitude. Elas só querem receber, receber, receber. Você não elogia ninguém, mas você gosta de receber elogios. Você não puxa papo com ninguém, mas você gosta quando puxam papo contigo. Você não é simpática com as pessoas, mas você quer que as pessoas sejam simpáticas com você. A maior parte dos problemas das pessoas é isso. O que impede você de ter iniciativa? Ah, fulaninho não vai falar comigo, então eu também não vou dar moral a ele. Então, por que você não começa a ter iniciativa? Tais atitudes, elas não vão te desvalorizar como pessoa. Você elogiar alguém, você ter iniciativa, isso não vai te diminuir como pessoa. O que pode te diminuir é a insistência. Se por algum acaso a pessoa mostrou por A mais B que ela não quer nada ali, então sim, aí você cai fora. Agora o simples fato de você iniciar algum papo, elogiar a pessoa, não vai fazer ela ter uma percepção de valor menor em você. Uma coisa que você precisa internalizar é o princípio da pertinência e da proporcionalidade. Alguns elogios não tem problema, agora o exagero deles, aí tem. Você ter atitude não tem problema. O problema é você não entender a vibe da pessoa e atropelar isso. Esse é o problema. Logo, se você quer ser mais sociável, remova esse desejo de querer agradar e passe a se socializar apenas com o intuito de se divertir. Haja na posição de agregar valor e não de ser um sanguessuga. A terceira estratégia é: tudo depende do seu estado de espírito. Tem dias que eu sou extremamente sociável, eu brinco, eu sou legal e tal, mas tem dias que eu não tô muito na vibe de extroversão, eu tô mais na vibe de ficar quieto mesmo. E é importante a gente ter esse autoconhecimento, é importante você se conhecer.
Você tem que ver as suas reais necessidades. Tem dias que talvez você não queira se socializar, então você não precisa se cobrar isso. Mas o problema da maioria aqui não é esse. Tem gente que tem muita vontade de conversar com as outras pessoas, mas ela acaba criando resistência que a impede de fazer isso. O que eu quero que você entenda neste ponto é o seguinte: não se cobre tanto. Vai ter dias que você não vai conseguir se socializar tão bem. A quarta estratégia é: corrija a sua cara de cu. O que eu gostaria de reforçar com essa estratégia é o seguinte: por mais que você tenha boas intenções, queira se dar bem com certas pessoas e esteja tentando fazer isso, possa ser que a mensagem que você esteja mandando para essa pessoa não seja coerente com o objetivo que você está querendo alcançar. Tá entendendo? Por exemplo, você pode estar afim de alguém, mas acaba emitindo sinais opostos. É por isso que aquilo que falam de microexpressões é pseudociência, porque o ser humano é muito mais complexo do que aquilo. A margem de erro é gigantesca. Eu já cheguei a ver uns trechos de cursos do Metaforando, e até mesmo ele erra. É uma forma de descobrir as coisas completamente insegura. Isso serve tanto para você quanto para o outro. Assim como você quer uma coisa, mas emite sinais opostos, a pessoa ela pode estar fazendo a mesma coisa. Talvez a pessoa ela goste do seu jeito, ela queira te conhecer, mas sem perceber, essa pessoa ela fica emitindo sinais opostos. Você vê ela revirando os olhos, você vê ela com aquela cara emburrada e você acha que ela não foi com a sua cara. Às vezes, ela acaba saindo do lugar que você está porque ela fica desconcertada com a sua presença. Então, cara, pode ser zilhões de coisas. Tá, Igor, mas e agora? O que a gente faz? Eu não tô falando para você ignorar os sinais. Eu tô falando para você não se apegar a eles. É diferente. A única coisa que eu gostaria que você não fizesse é de tomar atitudes precipitadas. Só isso. Mas voltando para você, passe a se autoconhecer mais. Veja como você se comunica, veja como fica sua cara quando você está falando com os outros, veja a forma que você se comporta, começa a prestar atenção nessas coisas. Você pode fazer isso se olhando no espelho, mas também você pode fazer através de feedbacks. Pergunta para as pessoas, principalmente as mais íntimas, e muda tudo aquilo que você acha que não é coerente com o que você quer passar. A quinta é: reaja com muita felicidade ao encontrar alguém. Se você quer ficar marcado na memória de alguma pessoa, basta você aplicar esta técnica. Quando você age de forma empolgada quando ver alguém, aquilo acaba impactando ela. Isso faz com que da próxima vez ela fique empolgada quando te vê. É como se fosse um condicionamento que você faz na pessoa. O oposto também é válido. Se você agir como tanto faz, pode ter certeza que nas próximas vezes a pessoa vai começar a ter uma certa antipatia por você. Mas enfim, como eu disse no início do vídeo, isso é uma habilidade, então não há problema em errar, porque pode ter certeza, você vai errar. Mesmo as pessoas mais sociáveis erram, todo mundo erra. Como eu falei, muito depende do seu estado de espírito, e por mais que você chegue a um certo nível de domínio, vão existir momentos em que você não vai estar bem, e isso vai influenciar na forma que você se comunica com os outros. Então pega leve com você, pega leve também com os outros. Todo mundo está vivendo aqui pela primeira vez, todo mundo está aprendendo. Então não há porquê cair matando em cima de ninguém, muito menos de você.